Divisão de verbas em lançamento de infoprodutos para tráfego, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Essa é uma dúvida muito comum nas consultorias que eu presto e os meus amigos me perguntam bastante. Quem está começando no tráfego sempre tem essa dúvida. Então, para a gente começar, tela do computador compartilhada, e o primeiro ponto que eu já estou mostrando aqui para vocês é sobre a estrutura dos lançamentos, que é o que tu tem que pensar antes de dividir a verba. Primeiro, tu tem que pensar no tipo de lançamento. Os lançamentos têm uma estrutura que, em tese, são muito parecidas. A primeira etapa deles é sempre um lembrete, um burburinho de que vai acontecer alguma coisa. A segunda etapa é uma captação de cadastros, ou o aviso de lembrete de que dentro de um grupo vai ter uma oferta, e depois vem a venda. Basicamente, as macroetapas são sempre essas. Inclusive, o primeiro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar o card aqui em cima, ele fala sobre etapas de lançamento, em que eu detalho os tipos de campanha para o tráfego em cada uma das etapas. Importante passar lá e dar uma olhada. Mas seguindo aqui, tu vai ver que os lançamentos, por exemplo, lançamento semente interno de 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas, lançamento meteórico, lançamento SZ Strike, tem muitos lançamentos e todos têm a estrutura muito parecida. Então, primeiro tu vai pensar no tipo de lançamento. Aqui eu vou trazer um exemplo de um lançamento interno de 3 aulas para tu entender mais ou menos a divisão da verba. Então a gente tem que pensar primeiro em etapas. Se vamos ter 3 aulas, quais serão nossas etapas? Para o nosso exemplo, eu vou colocar aqui, ó, tipo de lançamento interno. As etapas que a gente vai fazer aqui vão ser captação de leads, remarketing e vendas. Pronto, só essas 3 aulas. A duração de cada etapa vai depender um pouco do formato e da verba disponível, mas para o nosso exemplo, vamos ver de 21 dias de captação. A gente vai fazer 3 aulas, então 3 aulas e 7 dias de vendas. E verba disponível vai depender, é claro, da estratégia de cada um. Para o nosso exemplo, que eu acho que eu vou acabar nem colocando nas contas, só porcentagens, mas digamos que a gente vai investir 50 mil reais. Ok, temos o tipo de lançamento, temos o tipo de etapa, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o investimento na captação de leads. Lembra em alguns outros vídeos que eu falei que o lançamento ele é um funil? A captação é o momento que a gente precisa colocar muito mais verba para atrair muitas pessoas interessadas e fazer essas pessoas descerem ao longo do funil, em que a gente vai perdendo pessoas, se tornando o funil do lançamento. Se a captação é a fase mais importante para o começo do lançamento, a verba que eu vou colocar para ela vai ser 70% da verba. Aqui tu pode fazer pequenas variações, 60%, 70%, 80%, mas nunca faz uma captação com 10% da verba, por exemplo, porque tu vai perder as pessoas ao longo das etapas. Então, quanto mais pessoas trouxer interessadas no início, mais chance de ter um volume maior de pessoas no final. Tu vai entender isso ao longo das etapas do lançamento. 70% da verba é o que tu pode se basear para fazer teu primeiro desenho de divisão de verba para lançamento. E como eu disse, a nossa captação aqui, ela vai ter em torno de 21 dias. Em torno por quê, Eduardo? Porque depende da verba. Se a verba for muito pequena, tu pode experimentar fazer uma captação de leads de 14 dias, 10 a 14 dias. Se a verba for muito grande, tem lançamentos que fazem 30 dias de captação. Aí é claro que tu precisa fortalecer outras etapas, como os remarketings de lembrete, que é o que a gente vai falar agora. Quando a captação está rodando, durante a captação, a gente tem que começar a fazer o remarketing de lembrete. E eu já deixei separado aqui uma verba sugestão de 2,5% da verba. Eduardo, quando eu começo a fazer o remarketing de lembrete e antecipação? O remarketing de lembrete é para avisar as pessoas que a aula 1 está chegando, o evento vai acontecer, o evento de lançamento ele vai acontecer. Então tu pode trabalhar com pelo menos 7 dias antes do evento começar a acontecer, ou seja, 7 a 10 dias de remarketing de antecipação e lembrete. Tem lançamentos que a gente coloca mais? Tem. Tem lançamentos que a gente coloca menos? Também tem. Como sugestão, já que tu vai fazer a tua primeira divisão por aí, vamos colocar 7 a 10 dias antes do primeiro dia de evento de lançamento. Do primeiro dia. Se tu não é inscrito no canal, eu peço que tu curta o vídeo se tu tá achando legal e que tu se inscreva se tu gosta desse tipo de vídeo. Passando então para a parte de aquecimento, o que eu também comentei em outros vídeos foi que é importante fazer aquecimento de cadastrados para gerar consciência nas pessoas,
antecipar o evento, gerar desejo, mostrar para elas que elas têm um problema aqui na nossa aula, vai ser resolvido também. E aqui, nessa sugestão desse tipo de lançamento do exemplo, eu trago a sugestão de 1,5% da verba. Edu, quando que eu começo o aquecimento? Vai depender um pouco do volume de leads que tu vai ter. Não adianta começar no primeiro dia da captação, porque tu vai ter pouco volume de pessoas para receber, tu vai pagar muito caro para atingir essas pessoas. Então eu vou colocar aqui mais ou menos 15 dias antes de começar o primeiro dia. 10 a 15, vai. Só para ficar com uma margem um pouquinho maior de volume de pessoas cadastradas. Nesse momento, a gente já está rodando, então, captação, remarketing de lembrete e aquecimento em paralelo todos. E agora vai chegar o nosso primeiro dia de evento. O remarketing de evento, ele tem como função não só lembrar, que é o que a etapa de lembrete vai fazer, mas avisar as pessoas que a aula 1 do nosso evento está no ar, estamos ao vivo ou está disponível, a aula 1 passou, assista. Aula 2 está disponível, assista. Aula 3 está disponível, assista. Todas as aulas estão disponíveis e assista. O remarketing de evento, ele é muito importante aqui, porque a narrativa que é construída dentro do evento, ela é feita para que as pessoas que se cadastraram assistam a sequência de aulas, entendam a consciência, ganhem a consciência ao longo do evento de todas as aulas e caminhem quase que organicamente até a última aula. Mas aqui a gente precisa lembrar as pessoas que as aulas estão acontecendo. Lembrar as pessoas da aula 1, quem viu a aula 1, lembrar da aula 2, quem viu a aula 2, lembrar da aula 3. Então é importante deixar uma verba um pouco maior. Nesse exemplo que eu estou trazendo, eu coloquei 11% de verba dos 50 mil para remarketing de evento. Quanto tempo isso aqui vai durar? Depende da estratégia. Para o exemplo que eu estou trazendo, digamos que as aulas começaram numa segunda-feira, foram segunda, quarta e quinta. E eu quero que elas fiquem disponíveis até domingo. Isso vai dar 7 dias. Então, 7 dias. Mas depende da estratégia do teu lançamento. Então, chegamos nessa parte que é a etapa de vendas e eu separei aqui uma verba de 15%. Como eu disse, uma verba um pouco maior em relação às outras etapas do remarketing, mas é importante estar com essa verba para relembrar as pessoas de tudo. O carrinho abriu, a turma abriu, inscrições abertas, último dia de bônus, último dia que você pode se inscrever, últimas horas, condições especiais, fale com o nosso time. Tem muito anúncio que pode ser feito nessa etapa de vendas para trazer as pessoas para cá. Então a verba ela tem que ser um pouco maior. Essa soma das porcentagens aqui, ela vai fechar os 100% de verba dos 50 mil. Claro, aqui a gente está falando de um lançamento específico interno de 3 aulas, como eu disse. Aí, se tu for pegar outros exemplos, por exemplo, um lançamento semente em que uma captação é 14 dias, a gente não vai ter remarketing de eventos tão grande, a gente vai ter só uma aula e o nosso carrinho vai ficar aberto por 3 dias. Nossa verba é 5 mil, é 10 mil. Logo, as porcentagens elas vão ser diferentes. Esse aqui é uma base para tu ter por onde sair, para tu ter por onde começar na hora de dividir o teu lançamento. Eu gosto de trabalhar com essa divisão com uma planilha. Então eu tenho uma planilha lá, toda separadinha, de acordo com todas as etapas, várias fórmulas ligando todas as etapas, a verba por dia que eu tenho para cada etapa, dividida por público. Aqui é muito grande a divisão. E por falar em divisão de público, eu vou colocar mais uma etapa que eu não ia colocar nesse vídeo, mas cabe para quem chegou até aqui, que é a parte de aquecimento de público. Eu já vou arrumar aqui a tela. Aquecimento de público. Por que eu vou trazer essa parte aqui de aquecimento de público? Quando a gente vai fazer um lançamento, normalmente a gente utiliza públicos que têm consciência e não têm consciência, ou como se diz muito mais no mercado, públicos quentes e frios, ou quente, morno e frio. Nesse caso, quando tu vai dividir a tua verba da captação lá de cima, vou trazer isso para cá, tu tem que levar em consideração o aquecimento do público. Porque a verba da captação é 70%. Mas tu vai dividir, por exemplo, em 70% da verba de captação, vou colocar 80% para ficar mais fácil. 80% da verba de captação em público quente. E 20% em público frio. Essa divisão aqui, ela vai ser importante para tu entender com base na tua audiência qual é o maior público que vai receber a tua verba. Então a tua verba da captação
que era 50 mil, vezes 70%, que era 35 mil, desses 35 mil, 80%, que é 28 mil, vai ser investido em público quente. Os outros 20%, ou seja, 7 mil, vão ser investidos em público frio. Edu, mas eu tenho um produto que o público frio aceita muito bem. Ok, vem aqui, muda essa verba, faz 40-60, faz 50-50, por exemplo, e aí tu começa a jogar. Mais um ponto importante aqui, que é a divisão das plataformas. Tu precisa pensar onde está o teu público. Logo, se o meu público vai estar muito mais no Instagram, /Facebook, no YouTube, no TikTok, e aí vai começar a entrar porcentagem dentro de porcentagem. Digamos que tu vai investir 70% da verba em captação, desses 70% tu vai investir 50% em público quente. Desses 50% de público quente, tu vai colocar 80% no Instagram e 20% no YouTube, porque o YouTube não é muito grande. Começa a ficar complexo, mas com uma boa planilha ou uma boa folha, uma boa calculadora, tu consegue resolver de forma fácil. Não esquece esses pontos, ele é importante para a tua divisão de verba. Eu, particularmente, costumo usar planilha, em que eu monto todas as fórmulas, divisão de público, verba por dia e tudo mais. Fica muito mais fácil. Edu, posso ter acesso? Depende. Quem tem acesso são as pessoas que contratam consultorias, contratam mentorias ou contratam o meu serviço também. Viu só como a divisão de verbas ela não é tão complicada assim quanto parece? Basta tu entender todas as etapas, o quanto tu vai colocar de porcentagem em cada uma das etapas e dividir. Depois que tu tem a estrutura do lançamento e a porcentagem das etapas, fica muito mais fácil tu chegar a criar e fazer pequenas modificações, fazer pequenos testes entre os lançamentos. Se tu ficou com dúvida em algum desses pontos, comenta aqui embaixo que o nosso papo ele vai seguir por ali. Valeu, até a próxima!